cansadas de assistir a aula por hoje. Até 10 para 1, né? Descansam, né? Vamos lá. Vamos de onde eu parei? Na última questão. Vocês já tentaram fazer, pelo menos? Eu tentei, tia. Tentou, Renan? Yasmin também? Que ótimo! Vamos lá. Só temos... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela para vocês. Vamos alterar aqui um pouquinho. Sempre que abaixa, né? Vamos ver. Para mostrar todo mundo logo na tela. Vamos lá, vamos pro chat aqui, ó. Voltando. Era bom já quando eu voltasse a aula para a sala, né? Eu conseguisse tudo que estava no chat já, que eu digitei. Leia as orações a seguir, classifique de acordo com a voz verbal. Assinale A para que estiver na voz ativa. Ó, mesmo não tendo objeto direto, tá? Você, voz ativa, aqui no caso, eu não vou conseguir passar para passiva, mas eu tenho, ó, verbo aqui na terceira pessoa do plural, mas é uma voz verbal normal, tá? Então, aos domingos, eu quero A para voz ativa, P para passiva e R para reflexiva. Eu só tenho passiva se eu tiver ativa. Eu só tenho ativa se eu tiver passiva. Mas nesse caso aqui, aos domingos, as crianças passeavam de bicicleta. De bicicleta não é objeto direto. Passeava. Quem passeava de bicicleta? As crianças. E aos domingos, adjunto adverbial. A aula está diminuindo, tem gente caindo. Quem vai me dar a resposta? Da questão 9. Tia, essa primeira aí foi a única que eu não consegui fazer. E você acha que essa primeira aqui está na voz ativa? Não, porque ela não tem objeto direto. Ela não tem objeto direto, mas ela está na voz verbal, não está? Ela não passa para passiva. Ela não tem a sua passagem. Dela você não consegue passar para passiva. Mas nós podemos dizer que é uma voz ativa normal. Uma frase comum, tá? Então, você pode colocar como voz ativa, mas você não tem voz passiva. Você pode ter outras frases na voz ativa, mas você não tem passiva. Então, você só tem passiva se você é ativa. Você só tem ativa se você estiver passiva. Mas como é que eu vou chamar, então, todas as orações que têm verbos? Vou chamar só de oração verbal, eu vou chamar só de predicado, não posso, predicado é só a partir do verbo em diante. Eu posso chamar de voz ativa, uma frase comum, mas não tem passiva. Não é naquela escala. Presta atenção, deixa eu ver se eu vou fazer você entender melhor. Você, quando vai para a gramática, você tem substantivo, adjetivo, pronome, você tem verbo, você tem toda a classe gramatical. Quando você vem para a função sintática, você tem que pegar todas essas classes gramaticais que você aprendeu, nós vamos transformar em função sintática. Então, o adjetivo pode ser um substantivo, o adjetivo pode ser um predicativo, o substantivo pode ser um sujeito, pode ser um objeto. Então, quando eu falo em objeto, pode ser um objeto direto, um objeto indireto. Aí eu pego a oração, pego uma frase comum, tá? É uma ativa, você entendeu? Entendi. Agora, se estiver dentro de voz passiva, voz ativa e voz reflexiva, ela não é. Porque você não consegue fazer a transformação. Então, quando eu digo assim, vamos pegar a primeira frase. Aos domingos, as crianças passeavam de bicicleta. Vamos pegar o verbo, passeava. Quem passeava de bicicleta? As crianças. Passeavam de quê? De bicicleta. Objeto indireto. Agora, tentam passar para passiva para mim com objeto indireto. Eu te dei uma frase ativa aqui. Comum. Tenta passar para passiva. Alguém quer tentar? Ninguém quer tentar? De bicicleta. Vamos lá, vamos pegar o objeto indireto para ver se vai encaixar.
Objeto indireto, de bicicleta, passeavam por criança, pelas crianças, ó, não dá. Não tem como. Então, nós não podemos deixar esse quadrinho aqui vago. Não tem como passar para o objeto indireto. Então, nós vamos colocar a voz ativa, mas sem direito à mudança, tá? Então, nós vamos colocar a voz ativa na A, sem direito à passiva. Agora, vamos ver se tem mais alguma voz nesse ritmo aqui. Alguns meninos feriu-se, eles feriram ele mesmo. Então, vocês têm voz reflexiva. Aí você vem, os aventureiros se perderam na trilha. Eles mesmos, os aventureiros que praticaram a ação de caminhar na trilha, eles se perderam. Também. Continua sendo reflexiva. Ela saiu da aula? Microfone. Caí do nada. Não entendi. Voltei. Fiz assim, um tombinho, nem saiu a gravação. Entrou a tela toda e voltei. Vamos lá. Continuando, perdi meu chat. Mas tudo bem. Vamos lá. Caí, Renan. Não sei como, mas voltei. Então, vamos lá. Então, a primeira, nós vamos colocar, essa é a 9. Não podemos deixar sem resposta. Nós vamos colocar, ela é uma frase comum? É. É uma voz ativa? É, mas não é trabalhada dentro de vozes verbais. Agora, eu vou colocar a B. Aí, se vocês têm que perceber, eu não posso deixar uma frase que ela tem coerência. Você entendeu a comunicação? Eu vou dizer que não é uma frase ativa? Não. Vou levar para outro caminho, sem ser das vozes verbais. Eu vou dizer que ela é uma frase ativa. Ela é uma voz ativa ali do verbo. As vozes são dos verbos. Você está entendendo? Tô. Passavam por onde? Pela bicicleta. Ah, mas dá para fazer passar para voz passiva? Não dá, não. Eu tentei, mas não consegui. Então, ficaria de bicicleta. Eu tenho que manter a... Peraí, então vamos colocar sem o D? Porque eu falei também que eu poderia ter uma voz passiva com D, mas aqui não é voz passiva. Aqui vai ser ativa. Então, eu tenho que manter o D, não é voz passiva, não posso tirar o D. De bicicleta, passeavam as crianças, passeavam as crianças, né? O sujeito vai ficar após, aos domingos. Cadê o porro e o pelo? Não tem como. Então, vamos manter ela com uma frase normal, ativa, não sem direito à passagem. E vamos ver agora, as regras foram ignoradas pelos novos atletas. Olha só, novos atletas ignoraram o quê? As novas regras. Como é que eu vou passar isso aqui? Então, já está na voz passiva. Vou passar para ativa. Novos atletas ignoraram o quê? As regras. Passei para ativa. Então, eu tenho passiva. Eu tenho passiva. Nem todo nem todo pelos que eu encontro no caminho é voz passiva, tá? Eu tenho que passar para ativa para ver se eu tenho passiva. O menino foi socorrido pelo bombeiro. Ó, achei outro pelo aqui. Será que todo pelo que eu encontrar vai ser passiva? Não sei. Então, eu vou fazer a mudança da frase. O bombeiro tem 2 verbos, hein? O verbo ser está aqui, ó, meu auxiliar. O bombeiro socorreu o menino. Então, eu tenho. Quem socorreu o menino? O bombeiro. Mas socorreu o quê? O menino, objeto direto. Então, eu tenho voz passiva também. Nem tudo nem tudo pelo que eu encontro é voz passiva. Isso que nós temos que observar. Todas as orações, elas são ativas. Mas para passar para as vozes verbais, de uma para outra, eu preciso do objeto direto. Tá? Então, vamos lá. Ativa, tudo vai ser. Eu tô aqui com a frase fresquinha. É igualzinho como eu digo assim, olha só.
Vou pegar uma outra frase aqui para vocês. Vou pegar uma outra frase. Vamos ver se eu consigo pegar uma outra frase qualquer. Nós temos até outra função. Vamos pegar uma frase, se alguém tiver uma para mim, pode me dar. Vamos pegar uma outra frase qualquer. Deixa eu aqui na... Vou pegar lá na segunda. Botem para mim, no módulo 2 para mim. Bota no módulo 2 para mim, página 18. Bota na página 18 para mim. Deixa eu tirar uma outra frase daqui qualquer. Pegar o livro no módulo 2? É, módulo 2, página 18. Por enquanto eu estou dando light para vocês, né? Agora vai complicar um pouquinho. Vamos colocar aqui uma frase bem... Vou tirar aqui do livro de vocês. Vou botar... Não vou botar a reticências, não. Vou botar só assim. Um novo... Ninguém copia nada, não, tá? Só presta atenção. Um novo aluno que não é bem recebido. Vamos botar pelos colegas. Muitas vezes, ó, botei uma frase aqui para vocês, prestem atenção. Muitas vezes, eu tenho que ir ao texto, principalmente quando a frase é tirada de texto. Se o autor colocou um texto aqui e usou as frases do texto, eu vou ter que voltar, eu vou ter que entrar no texto para trabalhar, principalmente se vier com reticências, antes, para saber quem é o sujeito da oração, para saber se eu tenho condições de fazer a mudança para a voz passiva, ou da voz passiva para ativa. Eu peguei uma frase aqui, você vê um pelos e você vê dois verbos. Você vê o verbo ser, bem, e você vê recebido no particípio. Aí você vai dizer assim, tá na voz passiva. Peraí, gente, não é por aí não. Eu posso encontrar essa frase aí e não ter voz passiva. Eu vou ter que passar para ativa. Tanto que tem reticências aqui, eu tirei. Para quê? Eu posso, o sujeito, eu posso fazer a pergunta ao verbo, e o sujeito está lá dentro do texto. Aí vai confundir mais ainda. Não, vamos tentar tirar o sujeito do que está aqui. Um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. Vamos pegar, vamos ver se vai encaixar. Os colegas, vou tentar fazer. Vamos ver se vai dar certo. Os colegas, vamos tirar o verbo ser, que é o verbo de ligação. Não bem recebidos, nós sabemos que é não, né? Então, os colegas não receberam bem um novo aluno. Então, vamos ver se tem outro método para eu fazer essa oração. Os colegas não receberam um novo aluno bem. Também posso. Os colegas... Vai ser melhor a segunda opção. Não receberam eu vou te receberem. Não, é presente. Eu recebo, tu recebes, eles recebem. Nós recebemos, vai receber, eles recebem. Colegas não recebem. Eu tenho conjugação errada ali. Não recebem. Presente. Não recebem bem. Não recebe um novo aluno bem. Tem para mim o verbo aí. É presente do indicativo, o verbo ser, então eu vou botar, porque na nossa oração receberem, né? Vamos lá. Não sei quem é a Jane. Não, negar. Acho que é criança do turno da tarde. Vamos lá, consertem para mim só o verbo. Bota ele no presente do indicativo. Eu tirei o verbo ser, mas o verbo receber tem o presente do indicativo. Não recebem. Os colegas não receberam bem um novo aluno. Os colegas não recebem bem um novo aluno. Pronto. É?
Ah, ok. Então tá. Desculpa, Renan. Renan caiu e entrou com o da mãe. Pronto, Mota recebe em presente do indicativo. Agora, eu passei para ativa. Eu vou perguntar a vocês, cadê o objeto direto da ativa? Eu fiz a mudança na oração, só para explicar como é que eu vou transformar na passiva. Os colegas não recebem um novo aluno bem, ou os colegas não recebem bem um novo aluno. Alguém pode tirar um objeto direto para mim? Vai, quem vai tirar? Baianinha? Ou Rebeca? Eu preciso do objeto. Para me concretizar que eu posso transformar ativa para passiva e passiva para ativa. Então, quem não recebe bem o novo aluno? Os colegas, sujeito. Não recebem o quê? Um novo aluno. Não recebe o novo aluno bem. Então, presta atenção. Tem objeto direto? Tem. Tem objeto direto? Tem. Então, se eu tenho objeto direto, eu tenho voz passiva. Então, eu vou fazer a mesma mudança, tá? Vou transformar. Então, eu pergunto a vocês, qual é a função sintática de pelos colegas? O sujeito agente, fazendo função sintática de agente da passiva. E o objeto direto, fazendo função de sujeito paciente. Ok? Se vocês já não abriram o fone, não vai ter como tirar essas dúvidas. Ok, tia. Renan, você entrou agora com o e-mail da tua mãe. Vamos lá. Coloquem na página para mim. Já que nós terminamos aquela página, agora coloquem para mim na 18. Página 18. Vamos lá. Página 18. Deixa eu colocar aqui. Presta atenção. Na voz passiva, nós temos dois tipos de vozes passivas. Vamos botar uma voz passiva dividida em duas vozes. Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Todo mundo com o livro acompanhando? Vamos prestar atenção? Sim. As chamadas fake news que circulam pelas redes sociais causam grandes malefícios para a sociedade. Leia as informações a seguir que tratam desse problema e depois responda as questões. Nós temos aqui a letra A e assim por diante. Sempre começa com algum texto, algum comentário, né, para a gente chegar onde a gente quer. O que são fake news? São informações falsas a respeito de diferentes assuntos, publicados principalmente na internet. Esse problema tem sido tão recorrente que a ONU, em comunicação oficial, considerou-o como uma preocupação global. Aí eu digo assim, olha só, considerou-o. Eu posso passar para a voz passiva? Eu tenho objeto direto? Eu já falei para vocês que o faz função sintática de objeto direto. Pronome pessoal do caso oblíquo faz função, no caso, o, ou a, os, ou as, de objeto direto. Então, eu posso ter objeto direto. Com uma preocupação global. Mantenha sempre um pé atrás. Antes de ler uma notícia, confira o lugar de onde ela veio, o veículo que a publicou. Isso nós temos que fazer mesmo. Pessoas ou empresas reconhecidas são responsáveis e têm cuidado com as suas publicações. Eles têm que ter, senão fecha, né? Principalmente empresas. Mantenham um pé atrás com textos sensacionalistas, que abusam de adjetivos e que utilizam um registro linguístico inadequado ou com erros ortográficos. Confirme as informações. Confira a data e veja se as informações não foram tiradas de seu contexto.
Informações descontextualizadas, é o que eu falo. Nós estamos trabalhando agora todas as informações dentro do contexto. Tudo contextualizado, vem de texto. Nós precisamos trabalhar agora em texto. Então, as frases que eu tiro, as frases soltas, vêm de contexto. Então, nós temos aí uma voz ativa de uma frase? Temos. Mas agora passe ela, faça as vozes verbais funcionarem nessa oração. Não, não vai funcionar, porque se não tiver objeto direto, não vai. Então, até de texto, dentro de texto, nós conseguimos passar alguns, não é o texto todo, tá? Determinado pedaço para a voz passiva, se eu tiver objeto embutido ali, o sujeito da oração, tudo direitinho. Então, descontextualizadas tornam-se facilmente fake news. De preferência a notícias e reportagens com fontes confiáveis, como entrevistas de especialistas reconhecidos e realizadas por instituições bem estabelecidas. Veja se os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Os sites, aí tem aqui os sites, são especializados em desmentir notícias falsas. Não compartilhe e denuncie. Não compartilhe, tá? Falsa não. E denuncie. Caso desconfie de uma notícia, busque se certificar da veracidade dela. E ainda, havendo dúvida, avise a pessoa que lhe enviou sobre esse problema. Notícias que agridam a você ou a outras pessoas de forma infundada devem ser denunciadas. Agora, eu peço a vocês o seguinte: você já deparou com alguma notícia falsa publicada na internet? Compartilhe com sua experiência com os colegas e o professor. Alguém já compartilhou? Acho que já, né? Vocês podem responder pessoalmente? Hã? Não estou ouvindo. Eu nunca compartilhei, não, tia. Eu também nunca compartilhei notícia falsa, não. Eu também não. Também não. Eu vou colocar aqui que eu nunca compartilhei, não. Eu vou botar a página 18. Vou colocar aqui módulo 2, página 18. Vou botar páginas. Vou botar 18 e 19. 18 e 19. Eu também nunca compartilhei, não. Vamos botar aqui um A. Um A. Eu vou colocar não. Vou colocar nunca compartilhei. E procuro sempre. Vamos colocar saber detalhes das fontes informadoras, das fontes informativas. Vamos colocar das fontes, né? Não, nunca compartilhei e procuro sempre estabelecer, sempre saber detalhe das fontes de pesquisa. Vamos botar de pesquisa, porque a gente sempre pesquisa, eu entro demais para pesquisa. Fontes de pesquisa. Vou botar pesquisas. As fontes de pesquisas. Eu faço várias pesquisas, eu pesquiso mesmo. Tudo que eu quero saber, eu vou direto nas fontes. Principalmente algo que não é da minha alçada, que não está fazendo parte da minha vida, que não tem nada a ver com a língua portuguesa, com outros canais informativos, com outros canais de informação, eu sempre vou nas fontes. Nas fontes de pesquisas que eu boto, são várias fontes, e vou pesquisar sobre o assunto que eu quero. Aí, quando eu não estou confiando muito naquela fonte ali, eu vou para outro caminho, vou procurando outras fontes, vou lendo, vou observando, vou comparando, onde mudou ali as ideias, para poder chegar num determinado denominador comum, né? Uma determinada resposta. Bom, aí fica a critério de vocês, se vocês já compartilharam notícias falsas ou não. Após ler essas informações, o que você faria se algum familiar
ou um amigo publicasse uma notícia suspeita em um grupo de rede social, qual providências tomariam? Alguém pode me dar essa luz? Talvez eu avisaria e falasse para pagar. Eu faria o mesmo, tia. Então, se algum for gente conhecida, então, eu me comunicaria, eu avisaria, né? Vamos botar o O aqui, eu avisaria sobre o quê? Sobre o fake news? Vamos botar sobre o risco que ele estava correndo, caso correndo. Então, eu o avisaria o risco que ele estava correndo. Eu posso botar outras coisas também, tá? Ele está correndo risco, porque hoje em dia está dando, né? Está dando chilindró para quem comete, principalmente se for denegrir a imagem do outro. Então, aí fica... eu pesquisaria também outros sites, alertaria a família e o amigo, mostraria as fontes que não são confiáveis para ele. Então, também posso colocar aqui, eu o avisaria e mostraria, vamos botar algumas fontes confiáveis. Para a sua informação. Botar informação não, botar informação. Porque senão formação vai ser do indivíduo. Aqui é informação. Ele pode escolher. Para a sua informação. Aí eu pergunto, que critérios você utiliza para escolher um site de notícia, gente? Quem poderia me dizer qual é o critério? Tá difícil hoje em dia, hein? Qual o critério que vocês usariam? Eu vou muito pela pesquisa. Quantidade de pessoas que entram. Foi visualizado 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, e tem uns que fazem até comentário. Eu vou para esse lado aí quando eu não conheço o site. E vocês? Vão para de que lado? Qual é a pergunta, tia? Pra mim, eu tinha saído sem querer. Que critérios você utiliza para escolher um site de notícia confiável? Um site que seja confiável para você. Eu vou pela publicação, pelo tempo, quantas pessoas já visualizaram, se tem propaganda, se faz propaganda, se tem firmas que trabalham com ele. Geralmente eu vou pelo número de pessoas que já visualizaram e também a classificação que as pessoas dão ao site. Ok. Pela classificação, vamos botar então pela classificação das pessoas que utilizam esse tipo, vou botar de serviço, né? Que informação é serviço. Esse tipo de serviço, que são informações. O que mais que eu poderia colocar? Pelas propagandas feitas. O que mais que eu tenho para colocar? Posso colocar também... Eu posso colocar também tempo de existência, né? Quanto tempo existe aquele site? Pelo tempo de existência. Foi.
tudo opinião nossa. Eu tô pegando as ideias de vocês, estou encaixando as minhas aqui. Tudo aqui é pessoal. Em sua opinião, agora mais uma opinião nossa. Vamos lá. Quais problemas as notícias falsas podem causar? Ai, pode causar tanta destruição, gente, vocês nem imaginam. Pode destruir famílias, destruir amigos, destruir emprego, destruir tudo. Muitas vezes a notícia falsa coloca o outro também até na cadeia, né? É uma destruição total. Principalmente se você fizer uma notícia falsa de alguma pessoa que tenha uma vida conservada, que tenha uma vida já programada, e se você soltar essa informação e não é verdadeira, destrói. Eu já vi casos de informações, já até assisti sobre isso no jornal uma vez, em São Paulo, né, denegriram a imagem de um diretor de uma escola que era falsa, em São Paulo, era falsa aquela imagem. Isso aí jogaram, né, nos ventos da internet, força de expressão, jogaram na internet e aquilo foi parar nos tribunais, né? Parar na justiça, porque inventaram e até ele provar tudo que ele queria provar, que ele é um inocente, destruiu ele. Destruiu a escola, destruiu tudo, todo o império que ele criou na honestidade foi destruído por incompetência de um santo ignorante. A gente fala santo ignorante para não citar nomes, mas, né, porque não é, a palavra santo não é para ser usada assim, mas a gente é força de expressão. Pela ignorância do ser humano, que destrói outra vida. Então, isso já tive relatos, né, e a própria pessoa destruída já deu depoimento. E ele tem família, mas foi denegriram a imagem do nada. Do nada, inventaram. É igualzinho, né? Uma senhora em Copacabana é assaltada e por causa disso ela não viu a fisionomia do ladrão. Então, o primeiro que a polícia pergunta foi esse? Ela diz, não, foi esse aqui. Pronto, e a pessoa é inocente. Não foi ele. Nem ele não tem, nem essa ideia de assaltar Isso alguém. acontece muito, né, tia? Muita coisa. Acho que a deixa, eu não vou dizer que estão 100%, mas nós temos uma porcentagem de pessoas inocentes presas. E vocês já viram que já teve inocente artista, já teve inocente pessoas trabalhadeiras, que foi para a mídia, deu entrevista e tudo, que o próprio patrão conseguiu tirar, por ele saber que ele é inocente, sabia a índole da pessoa. Mas foi julgado ladrão. Então, é muito difícil, é super perigoso. Você está num shopping, numa loja movimentada e cheia, alguém quer levar uma coisa que tem aquele cartãozinho que não passa na porta, aí não consegue, joga na bolsa de outra, não tem como voltar para devolver, joga na bolsa. Tem pessoas que têm essa índole de ladra, né? Principalmente muitas mulheres, que a gente vê até na televisão. E nesse lance aí, ela condenou uma inocente. Só em jogar, muita gente anda com a bolsa aberta, isso é um perigo andar com a bolsa aberta. Anda com a bolsa aberta até pendurada, por trás joga, você não sabe, não vê, e você é condenado por roubo, coisa que você nunca fez. Aí como é que você prova que foi você que não fez? Só se tiver câmera. Aí você tem que provar e você tem que estar virado para a câmera nesse momento que você nem imagina. Vão ter que abrir as câmeras para ver, de fato, se foi ela ou não. E se ainda for um louco, dono do comércio, dizer que pegou na bolsa e não quer abrir câmera, aí complicou a tua vida. Aí que você vai ficar mofando na cadeia alguns anos. E até provar que você é inocente. Né? Isso é muito, muito complicado. Mas não é só o Brasil, não, que eu assisti reportagem também dos Estados Unidos sobre isso. Condenar as pessoas por crimes que não cometeram. E o ladrão está vivendo bem folgado, bem no conforto, enquanto o inocente trabalhador está sendo condenado e foi condenado à cadeira elétrica. Porque lá não tem sinal de encher cadeia como aqui, não. Lá a sentença é a morte, né? Principalmente dependendo do
ou perpétuo, para viver o resto da vida lá dentro. Mas tem a cadeira elétrica, que é assim que funciona lá fora. Então, fica difícil, né? Se tiver cadeira, botasse essa lei aqui dentro, ia morrer muita gente inocente. Meu Deus do céu, como ia morrer? Gente inocente demais na cadeira elétrica. Vamos lá? Então, vamos dar a nossa opinião, né? A destruição, vamos colocar a destruição dos nossos fake news, né? É um problema sério. Espera um pouquinho, tá? De reputação. Estamos falando de reputação, a destruição da reputação. Vou falar também da invasão de privacidade. Invasão da privacidade. Pelo menos deixa eu só terminar essa. Invasão da privacidade. E vamos ao incentivo também, né? Incentivo à violência. A revolta aumenta. Violência. E vou colocar também discriminação. Vou botar discriminação. A destruição das pessoas, né? A hostilidade contra alguns grupos. Não vou botar individual, vou botar contra alguns grupos, porque hoje nós temos muita discriminação, não é só racismo, há tudo, grupos da sociedade. Não precisa ser, professora, porque eu sou negro. Não, não precisa ser isso, não. Infelizmente, o ser humano tá muito ruim mesmo. O ser humano, ele muitas vezes, porque você, pelo teu vestimento, por que eu não mostro a bolsa para entrar no banco? E por que a ABC tem que mostrar? A minha bolsa não passou na maquininha. Porque tem alguma coisa, tem um clipe, tem alguma coisa, o grampeador que não deixa passar. E por que a do lado, a dela não passou, não deixaram ela entrar, revistaram a dela e a minha deixaram? Foi pela aparência. Infelizmente, nós estamos nesse pé em geral, em tudo. Então, pela aparência, ela está bem vestida, ela está assim, ela está assado, não tem cara, não tem fisionomia. Vou botar cara, quem tem cara é animal, né? Não tem fisionomia de ladra nem nada, então deixa ela entrar. Agora a outra, porque está humildemente vestida, está simples, não está com aparência de condições financeiras, ela é uma ladra, então não pode entrar. Gente, é uma discriminação. Infelizmente, o que mais a gente pede que não tenha isso, mas é muito triste. E não somos nada, né? Não somos nada na face da Terra. Bom, pode falar, Renan. Outra coisa que acontece muito, Renan, é isso, né? É o que eu acabei de falar? Ou mais alguma coisa, né? Infelizmente, a gente está cercado de mal. Diz assim, e todo mundo é mau caráter, né? Não. Mas aquele que mente para se promover, aquele que mente para conseguir algo às custas de alguém, humilhando, trapaceando, esses são dignos de pena. Eu tenho pena dessas pessoas, porque elas não vão ter cabeça erguida nunca, não vão poder nunca deitar num travesseiro, nem com a idade que vai chegando, nem na velhice, nem nada. Ainda mais se chegar à velhice lúcida, vai pesar na consciência. No momento, enquanto está ganhando dinheiro, não vai pesar nada, né? O bolso está cheio, mas tudo esvazia. As flores não ficam abertas em toda a vida, né? Elas sempre murcham. E um dia, dessas pessoas que têm esse instinto ruim, as flores há de murchar. Então, a gente fica com nossas, aqui sobre fake news, né? Sobre as nossas notícias, a incerteza, a violência, a discriminação e a hostilidade contra alguns grupos, a destruição de reputação, que é o que mais tem, né? Você mancha a reputação do outro, você não quer nem saber, contanto que você... Muitas vezes quem pegou aquilo ali foi você, mas você não vai falar que foi você mancha a reputação do outro, o outro que ganha fama de ladrão no teu lugar, e não foi ele, né? Foi você. Isso tudo é muito difícil, isso é caráter. Isso é o caráter do ser humano. Infelizmente, nem todo mundo tem, né? Bom, vamos marcar para casa? Eu não sei se eu posso liberar vocês 15, mas eu acho que eu vou fazer isso.
Vocês já estão cansados, esgotados, doidos para almoçarem, né? Vamos marcar para casa aqui no chat, aqui, para casa. Para casa. Páginas. Páginas. Vai ficar 19, tá? Vocês vão tentar fazer, acertando ou não. Já fizemos aqui a nossa interpretação aqui da página que começou com fake, né? Fake news, página 18 já fizemos. A 19, toda a interpretação nós acabamos de fazer agora. Fica agora a parte da gramática, das vozes ativa, passiva e reflexiva. No número 2, tá? Vocês vão ter até segunda-feira. Olha como é que nós temos assunto, né? As nossas vozes aqui, interessante. Vamos até a página 23, tá? Do módulo 2. 23, eu vou colocar aqui, ó. Módulo 2. Gente, não quer dizer que eu acabei um, não, tá? Só tá faltando a parte de redação. Alguns textos e assuntos que estão na nossa produção de texto e no nosso livro para a gente acabar de trabalhar em redação. Mas a parte de gramática, que nós trabalhamos a matéria da parte de gramática do 1 já foi dada, e agora estamos no 2, continuando o 1. E continuamos em vozes. Mas não cabia o 1 não, porque ainda tem texto aqui de redação e tarefas de redação para corrigir. Ok? Como o nosso horário é até 10 para 1, eu vou liberar vocês 5 minutinhos antes, tá? Tá bom. Ficam com Deus. Não esqueçam de fazer meu exercício, minhas tarefas. Um beijo no coração de vocês e até segunda-feira. Tchau, Até Regina. segunda. Tchau. Beijo. Outro. Tchau. Tchau, tia.